Como diferenciar as 13 identidades corporais? Romântica, dramática, natural, clássica, gamine. Afinal de contas, como eu vou saber qual é a identidade corporal? Eu sou a Midi, especialista em identidades corporais. E eu sou a Fernanda, também sou especialista em identidades corporais. E se você quer saber como identificar as 13 identidades corporais, fica aqui nesse vídeo. Inclusive, já se inscreve aí para receber mais vídeos desse tipo de assunto. Agora, vamos ao que interessa. Afinal de contas, qual a diferença entre românticas, dramáticas, naturais, gamines e clássicas, pela terminologia de David Kibe? Aproveita para deixar o seu like aqui, curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Assim você sempre vai receber os novos vídeos que a gente está sempre postando toda semana aqui nesse canal. Vamos começar com dramática. Dramática que para nós, para a nossa terminologia, dentro da nossa metodologia, do método Mira, nós entendemos que são as alongadas. Por que são as alongadas? Porque é isso que a gente vê, não é mesmo, gente? Alongamento, alongamento, alongamento. Em todo o corpo. Exatamente, da cabeça aos pés. Nós analisamos a estrutura de forma completa. A gente sempre fala sobre isso, que não é apenas sobre teste de linhas, tecidos, modelagens, embora, claro, no final das contas, o que a gente quer saber? A gente quer saber que roupa que fica melhor, que cabelo que fica melhor, qual é a maquiagem que essas mulheres que são mais dramáticas ou alongadas, o que, afinal de contas, vai cair melhor. Não é isso? E em contrapartida a gente tem a dramática suave, que é uma mulher alongada também, porém curvilínea, ou seja, ela tem um pouco mais de maciez. Ela vai ter uma carne ali mais macia que vai cobrir aquela ossatura extremamente esticada e alongada, diferente da dramática pura, porque a dramática pura ela é alongada, ossatura afiada e a musculatura também é esticada. E é isso que a gente vê no rosto, um rosto extremamente retangular, retangular, com traços muito masculinos, e também na estrutura corporal como um todo, desde o tórax, o quadril, as pernas, os braços, até as unhas são retangulares e combinam com toda essa estrutura extremamente alongada e retangular. E já a dramática suave, ela vai ter curvas. Como diferenciar as duas, né? Uma vai ter mais alongamento, uma ossatura, né? Uma musculatura um pouco mais esticada, estreita. A outra também terá essa ossatura esticada, estreita, porém ela vai ser um pouco mais curvilínea, né? As bordas vão ser mais arredondadas e macias, porém com esse alongamento ainda da família dramática. E é tão interessante que tem o famoso teste da cintura, né? O teste da cintura, porque a dramática pura, ou seja, ela é alongada, ela não precisa necessariamente marcar a cintura. E por isso que o monocromático junto ao corpo, fazendo ali aquela linha extremamente contínua, retangular e alongada, vai favorecer tanto. Já a dramática suave, ela tem que marcar a cintura. E aí o que ela precisa usar? Ela precisa usar roupas que tenham alongamento e que delineiem essa cintura. Por quê? O mais evidencia dela depois daquele alongamento todo, depois dessa maciez, isso se repete também na curva da cintura e por isso a marcação de cintura. Então, alongada, macia, e vai repetir isso com os tipos de tecidos e modelagens. Monocromático, mais junto ao corpo, mas ali delineando mais o corpo. E vamos para a segunda família. Nós temos o oposto. A romântica pura, ela se caracteriza curvilínea, a gente já falou, a gente gosta muito de falar das românticas como curvilíneas, e extremamente macia, é o extremo, super macia. Então a ossatura é bem delicada, geralmente ela tem um encurtamento, a gente tem essa impressão de que ela, ao contrário, né, das dramáticas, das alongadas, ela é encurtada e ela tem muitas curvas. Então a gente vai ver ali um corpo que é extremamente feminino. E os traços do rosto também, então nós temos uma estrutura muito uniforme e curvilínea, macia, redonda, desde o rosto até os pés. Então, ombros, colo, quadril, o tipo de braço, perna, mãos, pés, até as unhas. Extremamente delicadas, arredondadas. Então é uma estrutura que ela é uniforme e vai fazer sentido o tipo de recomendação também para
que fique ali bastante feminina, com roupas junto ao corpo, com uma marcação na cintura e que sem excessos de tecidos, porque é uma estrutura mais apequenada, né? Mais encurtada. Sim, mesmo. O volume não funciona. Exatamente. Aí a gente tem a romântica teatral, que nós chamamos de curvilínea e teatral. Que tem ali o que? Afiamento. Não é apenas curvilínea. Sim, ela vai ter uma quantidade generosa de maciez, né, de curvas nesse corpo também, porém ela tem afiamentos estratégicos, em pontos estratégicos desse corpo, que vai conferir a ela uma ornamentação um pouco mais teatral, mais lúdica. E o que é o teatral, né? A gente sempre fala daquela dama do teatro, tá lá no palco e ela precisa de muito ornamento para que a última pessoa que tá lá na plateia realmente assista e perceba aquela beleza. Então ela fica muito bem justamente ornamentada. Ela vai precisar que nesses pontos afiados ela traga esses pontos de estrutura, de afiamento, mas no restante do corpo ela vai trazer essas curvas, os tecidos que vão abraçar o corpo, também não suporta excesso de tecido, tudo tem que ser muito junto ao corpo. E é uma mulher que exala a feminilidade, sim, né? E a marcação de cintura é evidente. Então, evidente. A marcação dela é diferente e é um dos pontos que a gente vê muito que acontece, como diferenciar a romântica da romântica teatral. A marcação de cintura da romântica pura, ela é menos evidente do que da romântica teatral. Da romântica teatral necessita, deve marcar muito a cintura. Sabe aquela mulher que até quando vai pra praia, ela tem que usar um maiô que abrace toda essa região do tórax? É a romântica teatral. Então, se você aí está se identificando, é o tipo de mulher que vai pra praia e que precisa estar ali com maquiada, com glamour, com uma saída de praia ou um maiô que realmente abrace a sua cintura, bem provável que você seja uma romântica teatral. Ou, como nós gostamos de falar, curvilínea e afiada. E nós temos as naturais. E a natural pura, o que ela é? A gente está aqui diante de uma natural pura, então ela pode falar bem que é uma natural pura. A natural pura, ou nós gostamos de dizer que as naturais elas são atléticas, porque elas são elas precisam de um corpo liberado, né? Por quê? Porque a gente tem, no caso das naturais, uma musculatura mais densa. Nós temos a famosa força, né? A famosa largura. Então, essa largura ela vem na ossatura, são ossos mais pesados, e também vem com uma musculatura densa, realmente trabalhada. Sim. Ou seja, ela não é muito macia, não é muito molinha. E a natural pura, ela vai se caracterizar por muitos formatos quadrados. Então, só revisando, lá nas dramáticas alongadas a gente viu muito retângulo e muito esticamento. Nas curvilíneas ditas românticas, nós vimos muitas curvas, muita maciez, tudo muito redondo, muito circular. E aqui a gente vai ver muita estrutura quadrada e larga, né? E simbolizando essa força. E o que vai favorecer as naturais, que são uniformes e com uma repetição do formato quadrado, desde o rosto, as mãos, os pés, tórax, quadril, pernas, braços, e uma estrutura muito uniforme. A mesma repetição nas roupas também. Ou seja, que liberem os movimentos, nada prendendo, porque é uma estrutura forte, então tem que ser com fendas, com decotes, realmente liberando. Assimetrias ajudam bastante. Tecidos que, embora tenham ali uma textura, também tenham flexibilidade, para que justamente o corpo fique liberado. E tem ali uma certa dita moderação, no sentido de não exagerar nos tecidos, não exagerar nas estampas. E praticamente é o que vai ficar bem para as naturais puras. Sim, as naturais em geral, a gente tem ali a gente gosta de chamar elas de atlética, porque realmente elas têm essa largura. E quando a gente vai para a natural extravagante, ela tem um retângulo, que é o retângulo lá da família dramática, com esse quadrado, que é da família natural. Então ela é afiada. Exatamente. Além dela ser quadrada, larga, ela é afiada. E aí o que geralmente a gente escuta, né, das naturais extravagantes ou ditas atléticas ali mais afiadas?
Nossa, mas eu nem me acho tão larga. Claro, por quê? Porque você é esticada também. Então é o famoso duplo yang lá da terminologia do David Kidd. A gente está aí diante do masculino. E fica bem com o masculino. Exatamente. Camadas de roupa, ela segura muito, mas tem que ter movimento. Tem que ter uma certa maleabilidade nessa roupa. Tendas, decotes, assimetrias, oversize. Continua ali mais ou menos, só que é pro extra yang, né? Mais exagerado. Exatamente. Quando a gente fala em yang, lá da terminologia do David Kidd, é o masculino. Então, a natural extravagante, ou para nós a atlética afiada, ela tem a força, que é um tipo de masculino, e o afiamento, o alongamento, que é outro tipo de característica masculina. Quando a gente vai para as suaves, a gente tem a natural suave. Isso, que a gente gosta de falar que é uma atlética e macia, que essa carne ela vai ter ali uma densidade das naturais, né, densa, mas vai ter também a maciez. Sim, então ela vai ser também atlética, ela vai ter essa carne densa e macia ao mesmo tempo, da família natural, por isso tem o formato quadrado, porém ela é um pouco mais feminina. Ela vai precisar marcar a cintura, ela vai precisar usar tecidos entre natural extravagante e natural pura um pouco mais leves, mas continua ali com aquela naturalidade, liberando os movimentos como aquele corpo ainda precisa. E tem que tomar cuidado, porque como ela tem essa maciez, essa suavidade, ela é um pouquinho mais encurtada em relação à pura e à extravagante, e ela precisa, então, tomar cuidado mais ainda com excesso de tecido. Então é importante que a barra, né, aqui o punho, a barra da calça, do vestido, realmente não invada, por exemplo, ali a região dos pés, ou aqui, invada aqui a região da mão. Que é diferente da natural extravagante, que pode ali usar roupas arrastando no chão. Exato. Aliás, só a natural extravagante, porque só ela consegue fazer isso. Então a diferença entre as três naturais, a natural pura, a natural extravagante e a natural suave, que nós chamamos de atléticas, o que acontece ali? Vai ter uma moderação na natural pura, a gente tem uma extravagância, um extremo, um afiamento na natural extravagante, e a gente tem a maciez na natural suave. Então essas são as principais diferenças entre essas três identidades. E pensando em termos de altura, né, a suave aparenta ser um pouquinho mais encurtada, a pura mais próximo da altura dela, para um pouco mais alta, e a extravagante, nossa, a extravagante ela aparenta ter 10, 15 centímetros mais do que ela. E agora temos a família clássica, né? Para nós são as homogêneas, são aquelas estruturas que realmente não tem nem característica extremamente alongada, tanto é que elas aparentam a altura que tem, não tem uma estrutura extremamente curvilínea e também não tem uma estrutura larga, mais forte. Por quê? Porque está tão misturado e por isso homogêneo que você não vê destacamento nenhum, não consegue identificar nenhuma dessas estruturas. O formato mais aparente que a gente vê é um formato mais oval, né, Midi, que a gente nota em toda a estrutura dessa família. Nós gostamos de falar, então, homogêneas, e nós temos sim a pura. E a pura, ela vai se caracterizar por ter uma estrutura, mas tão uniforme, tão tudo no lugar, tão simétrico, parece que foi medido, né? Realmente, se a gente medir a estrutura de uma clássica pura, a gente não vai encontrar nenhuma medida ali se destacando ou distorcendo, é tudo muito simétrico. Então a principal característica é simetria, rosto, pescoço, no tronco, no quadril, até a cintura é no lugar, a perna, os braços, as mãos e até as unhas têm um formato assim mais ovalado, todos os dedos são muito parecidos. A gente fala que os pés e as mãos são para comercial de sapato, comercial de joias, porque realmente são muito desenhadas as estruturas. A gente vai ter que repetir isso na hora de trazer a vestimenta, o tipo de cabelo, maquiagem, embora a gente não tenha falado muito, mas
Pensando em tecidos e modelagens, o que a gente tem que trazer? Tudo sob medida, tudo, absolutamente tudo, nada exagerado. Então, as estampas são aquelas estampas mais clássicas, listras, o xadrez, a espinha de peixe, tradicionais, são aquelas bem tradicionais, por quê? Porque elas são simétricas. Todos os detalhes também distribuídos de forma simétrica e tudo exatamente no ponto de equilíbrio e sob medida. Então, tudo será percebido. Um cinto fora do lugar, um punho que não está no lugar, abrindo a mão, ou que não esteja no ponto de equilíbrio. Então, tudo, absolutamente tudo será notado. O que mais chama atenção na estrutura das clássicas é isso, é que tudo é mais na medida. E pensando em tipos de tecidos também não são nem muito grossos, nem muito transparentes, nem muito suaves. Realmente eles são de uma gramatura média, tudo mediano. Tudo mediano. E pensando nesse corpo, que é um corpo totalmente simétrico, as roupas terão que repetir. E assim acontece com a clássica dramática também, porém a gente sabe que a clássica dramática ela tem ali um afiamento. A gente chama de homogênea e afiada. Então, para essa mulher, ela ainda é simétrica, ela ainda tem uma moderação muito evidente nesse corpo, mas precisa de um raio a mais, algo a mais para poder dar um toque ali, que é o que ela tem nesse corpo, que é homogêneo, moderado, mas também afiado. No outro lado, nós temos a clássica suave, ou como nós gostamos de falar, homogênea e macia, onde nós novamente temos essa mesma estrutura simétrica, ovalada, que também precisa de roupa sob medida para justamente repetir essa harmonia, essa simetria. No entanto, nós temos algumas curvas. Nós já temos uma cintura que precisa de marcação, nós já temos também uma necessidade de ornamentos um pouco mais femininos. Então, as características femininas elas estarão ali aparecendo e será muito bem-vindo tudo que seja um pouco mais delicado, um pouco mais feminino, mas mantendo o sob medida, tecidos com média gramatura e da mesma forma, sem excesso de tecido, também sem estampas exageradas. Um brilho já é um pouco mais bem-vindo, nós já conseguimos ter um pouquinho da transparência, então a gente percebe realmente os ornamentos femininos ali, moderadamente, fazendo assim parte dessa beleza. Realmente é muito bem-vindo, muito bem-vindo para essa beleza. E para diferenciar as três clássicas, a gente tem coisas bem sutis. Então, na clássica pura a gente tem moderação, tem homogeneidade, a clássica dramática a gente tem moderação, homogeneidade e o afiamento, e na clássica suave a gente tem um pouco mais de suavidade. Nas vestimentas vão ser detalhes, né? Que vão fazer a diferença para conseguir enaltecer ali a sutileza da diferença da beleza de cada uma. E é bom falar, nós temos pouquíssimas clássicas. Realmente é muito raro. Por quê? Porque nós estamos falando de muita simetria, muita homogeneidade. E vamos falar a verdade, né? A maioria das pessoas não é tão simétrica assim, não é tão homogênea assim. O que nós temos, na verdade, é mais diversidade. Nós somos pessoas hoje em dia todas muito miscigenadas, nós vivemos num mundo global, então nós temos uma quantidade muito maior das outras famílias e, portanto, das outras identidades corporais do que das clássicas. Evidentemente, dentre as clássicas, a pura é a mais rara de todas. E agora vamos falar do que é maioria. Do que é a maioria, do que a gente sempre encontra. Em primeiro lugar, a gente pode botar um ranking aí, né? Em primeiro lugar, que são as gamines, ou a gente chama de heterogêneas. Então, a gente tem primeiro a gamine pura, que possui uma beleza destacada. O que significa isso? Que quando a gente observa essa estrutura corporal, ela não possui uma uniformidade ou uma homogeneidade como as outras que nós citamos aqui. Realmente, você não consegue identificar uma estrutura alongada, e isso se repetindo na estrutura toda. Você não consegue identificar uma estrutura curvilínea, e isso se repetindo
com muitos círculos e muita maciez, você não consegue identificar uma estrutura forte, mais quadrada, larga, se repetindo de cima até embaixo, e você também não consegue identificar uma estrutura extremamente homogênea, quase que um formato mais ovalado e tudo muito simétrico. Não, você começa a perceber um pouco de cada coisa. Uma hora você vê algo mais circular, outra hora você vê algo mais quadrado, outra hora você vê algo mais alongado, mais afiado, e é como se você fosse fazendo uma contagem matemática e fosse percebendo que você está diante de uma estrutura, de uma beleza ímpar, de algo que é totalmente inusitado. E essa beleza extremamente destacada, ela traz uma picância, ela traz o que nós chamamos de uma jovialidade e uma diversão. Então, as gamines, ou como nós gostamos de dizer, as heterogêneas, elas justamente brilham nessa diversidade. Como destacar a beleza de uma gamine? Justamente trazendo essas diferenças nas estruturas de modelagem, de tecidos, de cores, inclusive, fazendo várias quebras, as famosas quebras, né, que podem ser com cor, com modelagem, ou seja, blusa de uma cor, short de outra cor, sapato de outra cor, meia de outra cor. Ah, mas eu não gosto, eu sou uma pessoa mais discreta, eu gosto mais do monocromático, então você vai ter que usar a estrutura da modelagem fazendo essas diferenças. Uma hora que você está com um tecido, pode ser da mesma cor, aqui você está com um outro, e tudo muito geométrico, né, Midi? Imitando esses formatos, quadrado, retangular, triângulo, redondo. A gente não falou sobre isso, né, mas toda gamine, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, toda gamine, toda heterogênea possui triângulo. A gente vê uma quantidade expressiva de triângulo, tanto no rosto quanto no corpo, de uma forma geral. Sim, e no outro extremo a gente tem a heterogeneidade e afiamento, que é a gamine extravagante. Na gamine extravagante a gente encontra o formato mais exagerado, então a gente vê o formato alongado, quadrado, a gente vê o círculo, só que com um exagero que a gente não vê ali na gamine pura. Tem um pouco mais de equilíbrio. E para ela, as recomendações dela também precisam acompanhar esse formato extravagante. Então, os formatos alongados são os melhores. Ela também tem uma boa quantidade de triângulos no corpo, então os formatos eles estão presentes ali na gamine extravagante. A diferença é que ela tem um pouco mais de drama, então ela precisa manter esse alongamento, né, nessa estrutura, imitando esse corpo que também tem drama. E é tão interessante porque uma diferença importante para as gamines extravagantes, como elas são heterogêneas e afiadas, é ter essas estruturas de modelagem realmente mais alongadas e com tecidos mais grossos, que façam essa geometria praticamente triangular e retangular. O famoso formato T, que nós falamos, que fica tão bem para as gamines extravagantes. E a gente tem uma gamine extravagante aqui. Então, para quem já nos acompanha aqui no canal, sabe que a Midi é uma gamine extravagante e ela tem a maciez destacada no corpo dela. Então, é uma dúvida frequente, né? Ah, mas eu posso ser uma gamine extravagante e ser macia? Sim, sim. Tem os pontos. A Midi gosta de falar assim, que por pouco eu não sou uma gamine suave. Então, só que eu sei que eu tenho exagero no corpo e que eu sei que se eu for para as recomendações da gamine suave, também eu fico péssimo. Então, eu realmente tenho extravagância, mas tenho maciez ali presente em determinados pontos. Então, não posso dizer que eu sou uma gamine suave. E a próxima é gamine suave. Justamente, onde nós temos heterogeneidade, mais uma vez, uma beleza destacada e ainda mais jovial. Por quê? Porque nós estamos trazendo a suavidade, a maciez, que vai trazer mais frescor ainda para esse tipo de beleza. Então, a gamine suave ou heterogênea macia, o que ela tem? Ela tem ali uma necessidade de marcação de cintura, ela precisa de tudo um pouco mais delicado e feminino, mas ela ainda tem essa diversão, essa picância, tudo de forma destacada. Então, mais uma vez, quebras, né? Uma estrutura na parte de cima, outra estrutura na parte de baixo. Quanto mais
for feito corte na horizontal, mais essa estrutura cresce e tudo menor. Então, enquanto lá na Gamine pura nós tínhamos tudo mais sob medida, porque tem um pouco mais de equilíbrio, ela não é nem tão suave e macia e não é nem tão afiada e extravagante. Ela está no meio termo. Então, toda estrutura que está mais no meio termo, ela tem mais moderação, ela precisa mais de coisas sob medida. Aqui, na suave, nós podemos ter estruturas mais encurtadas, menores. Então, formatos menores, né, nessa estrutura, nesse corpo e também nas modelagens. Então, ela pode usar elementos de estampas menores, até a mini saia, né? Ela fica muito bem na Gamine suave, ela pode ter a idade que for e fica bem. Então, os detalhes nessa roupa também, a modelagem também pode ser menor, então ela vai aguentar muito esse tipo de coisinhas bem pequenininhas. Cerejinha, coraçãozinho, florzinha, poazinho, detalhes divertidos, aquelas carinhas, né? Sim. Tudo fica muito bem na Gamine suave, lacinhos, né? Gravatinhas, agorinha Peter Pan. Então tem vários elementos delicados, pequenininhos e divertidos, olha aí a diferença, pequenos e divertidos, que ficam muito bem na Gamine suave, não importa se ela tem 15, 20 anos ou se ela tem 80 anos, sim, é verdade. A gente tem cliente, né, que é mais idosa e a gente consegue perceber que mesmo na maturidade ela continua brilhando com elementos muito joviais. E a diferença entre as três, então? Sim, a diferença entre as três, a gente tem ali a Gamine pura, que tem uma moderação, ela realmente está no equilíbrio ali entre a Gamine extravagante e a Gamine suave. A Gamine extravagante, ela vai ter um pouco mais de exagero nesse formato desse corpo, e a Gamine suave, que tem um pouco mais de elementos femininos. Então ela, por exemplo, tem que marcar um pouco mais a cintura. Então a diferença entre essas três é a extravagância, suavidade e o equilíbrio da Gamine pura. Exato. Talvez você se pergunte aí, nossa, mas que difícil, né, diferenciar uma da outra. Para quem tem o olhar treinado, fica, claro, mais fácil, porque a gente consegue olhar essa estrutura e ver o que está evidenciando nessa estrutura. Treinar o olhar vai fazendo com que cada vez mais rápido você identifique e faça uma diferença de uma estrutura para outra. Onde que ocorrem as confusões? Geralmente entre todas as macias e suaves, sim, tem bastante confusão. Os tipos de largura é bastante confuso. Marcação ou não de cintura é uma pergunta bem frequente para nós. E sobre essa questão dos afiamentos e da extravagância. Também são perguntas bastante frequentes para nós. E se você tem essas dúvidas, já coloca aqui nos comentários para a gente saber qual é o próximo vídeo que a gente vai trazer. Porque, com certeza, você que acompanha aqui no nosso canal e gosta desse tipo de assunto, você deve ter a curiosidade e a dúvida para que a gente possa trazer a resposta. E às vezes a sua dúvida é específica. E a gente só tem como saber qual é o assunto que você realmente quer que a gente traga aqui no nosso canal se você comentar aqui embaixo. Já se inscreve, se você ainda não se inscreveu, compartilha. Por quê? Porque nós precisamos fazer este canal crescer e nós contamos com o seu compartilhamento para que outras pessoas se inscrevam aqui e a gente prepare cada vez mais conteúdo. Nós trouxemos aqui como diferenciar as 13 identidades corporais e esperamos que a sua dúvida ela tenha diminuído, porque afinal de contas o nosso lema chega de dúvidas, mais certezas. Se você gostou do vídeo, já coloca o seu like aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!